Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Partilhar um pouco do Evangelho de hoje. O Evangelho se encontra em Mateus 10, do 26 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Não temas, pois porque não há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não venha a saber. Que vos digo na escuridão, dizei-o às claras, o que eu vos dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temas aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na jena. Não se vende dois passarinhos, um a ser, no entanto, nenhum cai por terra sem a vontade do vosso Pai. Antes, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros, vale vós. Portanto, quem der testemunha de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que estais no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu também renegarei diante do meu Pai que estais no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que essa palavra que foi proclamada seja perdoado todos os nossos pecados. Então, o Evangelho, no versículo 26, Jesus começa falando da transparência. Nós temos que ser pessoas transparentes daquilo que a gente fale e daquilo que a gente vive. Porque não adianta eu falar e eu não viver aquilo que eu estou falando. Eu tenho que falar e tenho que viver. Jesus, ele deu muito bem. Jesus demonstrou muito bem a palavra de Deus. Jesus, tanto ele falava como ele vivia. Então, de acordo quando eu falo e quando eu não vivo, então eu me torno uma pessoa hipócrita, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que não vive a palavra de Deus. O mais importante na palavra de Deus não é somente falar da palavra, mas o mais importante é eu viver. As palavras podem até comover, mas o que arrasta multidões é o meu testemunho. É o meu testemunho de vida que vai arrastar multidões. Lá em Efésios 5, 12, São Paulo fala assim: porque as coisas que tais homens faz ocultamente é vergonhoso, porque tais coisas que tais homens fazem ocultamente é até vergonhoso até falar delas. Mas tudo isto, ao ser reprovado, tornai-o manifesto pela luz.
Então, tudo o que eu faça nessa vida, nas escondidas, ela vai ser descoberta. Nada que eu faça que não vai ser manifestado um dia. E São Paulo diz, é até vergonhoso o que tais homens faz ocultamente. O que tais homens faz nas escondidas é melhor que não seja nem proclamada, que não seja nem que não seja que ninguém saiba o que tais homens faz, porque é tanta sujeira por debaixo dos panos que as pessoas fazem, que é melhor a pessoa nem saber. Tanta sujeira, tanta prudidão, o que as pessoas fazem ocultamente nas escondidas. Aí Jesus diz o que a gente falar, a gente tem que saber que todo mundo sabe o que a gente está dizendo. Que a nossa vida seja uma vida transparente. Seja transparente a nossa vida. Que eu não seja uma pessoa hipócrita. Uma pessoa mentirosa. Lá em Mateus, ainda, nesse mesmo evangelho, lá no versículo 28, Jesus fala assim: não temos aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na jena. Nós estamos vivendo um período muito difícil em nossa vida, que é um momento, né, de epidemia, né? Momento de coronavírus. Muitas pessoas estão entrando um terror imenso. Muitas pessoas estão entrando até em depressão, com medo desse coronavírus. Isso que não é bom. Nós estamos deixando de confiar em Deus para confiar nos homens, para confiar nas coisas desse mundo. Eu sei que a gente temos que se prevenir, temos que se prevenir, é verdade. Mas nós temos que confiar primeiramente em Deus. Temos que confiar na palavra de Deus, o que ela fala para cada um de nós. Então muitas pessoas estão entrando em depressão, com medo de morrer. A palavra diz aqui que o que nós temos que ter medo não é aquele que só mata o corpo. O coronavírus, ele só mata o corpo. Mas nós não perdemos a nossa alma. Nós temos que temer aquele que mata o corpo e mata a alma e joga no inferno, que é o demônio. Isso aí que a gente temos que temer. Aí você pode dizer, não, mas o demônio não existe. O demônio foi uma coisa criada no passado, as pessoas foram criadas pela igreja. O demônio não existe. A palavra de Deus fala muitas vezes no demônio. Mateus 4 fala quando Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo e lá foi tentado por Satanás, pelo demônio. Lá em Efésios ainda fala também. Efésios 5, 11. Também fala no demônio. Não é eu que estou dizendo aqui. É a palavra de Deus que diz. Efésios 5, 11. Finalmente, irmão,
fortalecei-vos no Senhor, seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possa resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homem e nem contra carne e sangue que devemos lutar, mas contra os principados e potestades, contra os principais desse mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal, espalhado pelos ares. Tá vendo? É a palavra de Deus que diz que o demônio existe. Então a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. É contra o demônio. Espírito espalhado por esse mundo. São Padre Pio, ele teve uma visão uma vez, e disse que tanto demônio, ele viu a lua coberta de demônio. Me disse, aqueles demônios que foi precipitado, que caíram do céu para aqui para a terra, é tanto demônio que cobria a lua quase toda. O Padre Pio, ele era atormentado todos os dias pelo demônio. Todos os dias era uma luta constante contra o demônio. Então, como é que o demônio não existe? Aí Jesus diz que nós temos que temer, não é aquele que mata somente o corpo. Nós temos que temer aquele que mata o corpo e mata a alma e joga no inferno, que é o demônio. A nossa luta é constante, é diariamente. Por isso que Jesus diz, ainda no Evangelho de São Mateus, no final do Evangelho de São Mateus, que ele diz, vigiai e orai. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Temos que estar em constante vigilância. Constante vigilância. E só uma pessoa de oração, só uma pessoa que reza, ele vai ficar nessa vigilância constante. Se você acha que o demônio não existe, você está muito enganado. Você está muito enganado, meu irmão. Eu digo para você, pena de você, porque o demônio existe. A nossa luta é constante. Felizmente tem muitos padres que dizem que o demônio não existe. Felizmente, um padre que estudou quantos anos que diz que o demônio não existe. Felizmente. E passar isso para as pessoas. Então, esse padre que fala isso, ele está contra a palavra de Deus. E um dia ele vai prestar conta diante de Deus. Você, padre, que fala isso, você vai prestar conta diante de Deus isso. Porque você está sendo contra a palavra de Deus. E a palavra diz que o nosso adversário é o diabo. Não é contra a carne nem contra o sangue, não. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta é contra os espíritos imundos, o demônio, que quer nos levar para o inferno a cada dia. É constante essa luta, meu irmão. E você sabe dessa luta quando você procura a buscar o caminho de Deus. Quando você começa a rezar, quando você procura o caminho de Deus, você sente a luta diariamente. Você vai entender essa luta quando você começar a rezar. Quando você começar a procurar fazer a vontade de Deus. Porque o demônio, ele vai procurar ele tirar do caminho de Deus. Uma pessoa que não está no caminho de Deus é uma presa fácil para ele. Santa Teresa d'Ávila dizia sobre as moradas do castelo interior,
que a primeira morada é você entrar no castelo. E para você entrar no castelo, você tem que rezar. E ela diz que quando você entra no castelo, a primeira morada, o demônio nem liga para você. Você é como uma alma surda e muda. O demônio não se preocupa com você, ele coloca somente um demônio para vigiar você, porque você é uma alma para ele. Você não entrega, porque você para ele você já está entregue a ele. Mas quando você entra a partir da segunda e terceira morada, aí o inferno se revolta todo contra você. Não é somente um demônio que ele manda para ir atrás de você. É o inferno todinho, porque ele vê que você já se acordou para Deus. E você vai salvar almas. Aí o inferno todinho vai se revoltar contra você. Então, meu irmão, não brinque com sua alma. Sua alma é importante. O que Jesus fala aqui, que você é muito mais importante do que um pardais e que um pássaro. Você é muito mais importante do que esse pássaro. Todas as criaturas para Deus é importante. Mas você é muito mais importante do que os pássaros e as outras criaturas criadas por Deus, porque você é imagem e semelhança de Deus. Os seus cabelos estão todos contados para Deus. Ele lhe conhece com a palma da sua mão. Ele não quer lhe perder. Então, meu irmão, não vamos brincar com nossa salvação. Não vamos brincar com nossa salvação. E ainda ele diz que nós não devemos brincar de Deus. Que nós devemos se manifestar, que nós somos de Deus diante dos homens. Porque se eu tenho vergonha de Deus, quando eu chegar diante de Deus, Ele também vai me negar. Se eu tiver respeito humano, com medo de falar de Deus, Ele também vai ter vergonha de mim quando eu estiver diante dEle. Será que você está falando de Deus no seu trabalho? Será que você está falando de Deus na sua casa? Ou você está negando Ele com seu testemunho? Muitas vezes nós falamos em outras coisas, falamos em política, falamos em futebol, falamos em muitas coisas, quando se junta aquela patotinha de amigo, falando em pornografia, nós entramos no meio e até compartilhamos aquelas certas coisas com nossos amigos, entre aspas. Por que você não fala de Deus quando você está diante dessa patotinha de amigo? Será que é mais fácil você falar de pornografia, falar em futebol, falar em outras coisas, do que falar de Deus? Jesus fala bem claro, se você negar a Ele com seu testemunho, com sua vida, Ele também vai negar você. Que eu possa falar de Deus aonde eu estiver. Que eu possa ser de Jesus aonde eu estiver, na minha casa, no meu trabalho. Que eu possa demonstrar que eu sou de Deus não somente com palavras, mas com minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a mensagem de hoje do Santo Evangelho. Não vamos brincar com nossa alma. Nossa alma é importante. Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos ama.